Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Nosso Lar. Estamos, conforme Miguel falou aí, presencialmente aqui na Casa Espírita Nosso Lar e também virtualmente, né, que a gente não pode deixar de seguir o que a pandemia nos ensinou. Hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre Jesus no Lar. Jesus no Lar, a gente tem até um livro que chama Jesus no Lar. Vocês podem ver aqui, de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. É um livro bem interessante, que ele traz para a gente várias lições de Jesus, como que Jesus conversava na casa de Simão Pedro, como que ele contava, né, através das parábolas, como que ele nos ensinava os seus apóstolos e trazia mensagens de amor, nos ensinava sobre compaixão, sobre educação, sobre estar junto, sobre refletir sobre o amor ao próximo, né? Jesus nos trouxe harmonia, nos ensinou sobre o convívio familiar, que a gente vai conversar um pouco também, e Jesus também a gente vai conversar um pouco sobre quem foi Jesus, quem é Jesus, na verdade, esse espírito de luz que esteve aqui entre nós, trazendo uma grande lição, trazendo um modelo para nós. E então a gente vai conversar sobre tudo isso aqui hoje à noite. Como nossa mensagem inicial, nós vamos ler uma mensagem do próprio livro Jesus no Lar, que inclusive foi a primeira mensagem, como se fosse o primeiro evangelho no lar feito. O culto no lar cristão. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, o que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. Do outro lado, de outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem aperfeiçoar a madeira e os seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar para a sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade
e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre, os olhos humildes e lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão do lar. Então, Jesus, a gente costuma falar que lembra que Jesus falava, né? Pedro, tu és pedra. Pedro era uma pessoa, pelo jeito, muito rígida com os seus costumes, né? Muito difícil de entender os novos ensinamentos que Jesus estava trazendo. E aí esse livro é muito interessante, que ele sempre traz os questionamentos de Pedro, e que são muito parecidos com os nossos, né? 2000 anos depois da vinda de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia para a humanidade, aos Espíritos protetores que estão conosco hoje e sempre, abençoando a todos, abençoando a nossa casa espírita, aos lares de todos aqueles que estão aqui, e também os que não podem frequentar. Pedimos a Ti, Senhor, que continue nos iluminando, nos abençoando, nos ajudando nesta caminhada, nos ajudando a entender os Seus desígnios, a proceder da maneira correta, amar o próximo, que consigamos trilhar o nosso caminho da melhor forma possível, com a ajuda de Ti. Seja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, Jesus, através dessa mensagem, fez o primeiro evangelho no lar, né? Acho que a maioria de nós aqui sabe da importância de fazer um evangelho no lar, né? E lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, versículo 18, capítulo 20, Jesus falou, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? O evangelho no lar, ele traz Jesus para dentro do nosso lar, né? Se estivermos pensando em Jesus, analisando o que Jesus tentou nos trazer, tentou nos ensinar, que até hoje nós estamos aprendendo os seus ensinamentos, a gente consegue trazer uma harmonia melhor para onde? Para o nosso lar, que é o lar, a gente fala que é a célula máter, né, da humanidade, ali que tudo começa, ali que as primeiras relações se iniciam, e muita coisa que a gente precisa resolver está ali dentro da nossa casa, né? A gente sabe que somos, a gente é feito, nossos espíritos são criados, né, simples e ignorantes, e vão passando por várias jornadas, várias encarnações. Nós não estamos na primeira e tampouco estamos na última encarnação, né? Jesus, por exemplo, é um espírito muito elevado. Ele não precisou vir para a Terra por provas ou expiações. Jesus esteve aqui na Terra por missão, para nos ensinar. Nós, né, por outro lado, estamos aqui para quê? Para aprender, para conviver e talvez ajustar alguma coisa com as pessoas que estão ali do nosso lado todo dia na casa, né? Um filho nasce, quando é uma criança é muito bonitinha, quando vai crescendo começa, a gente fala, a mostrar suas asinhas, né? Com 7 anos aproximadamente ele já começa a mostrar quem é. Depois na adolescência vai se tornando, né, uma pessoa com mais opinião, e aí começam a aparecer certos conflitos que talvez não são só dessa vida, né? Muitos são,
criados aqui, acontecem aqui, mas muitos já vêm lá de trás. E a importância da gente fazer o Evangelho no lar, a importância da gente trazer Jesus, os exemplos que Jesus nos ensinou para dentro do nosso lar. Quem foi o Jesus, né, segundo o Espiritismo? Né? Jesus é o guia e modelo para a humanidade. Por isso que, às vezes, nas orações de espíritas, né, a gente agradece Jesus, nosso modelo e guia. Porque Jesus, ele realmente foi nosso modelo. É uma pessoa, um espírito que passou por aqui para nos ensinar. A gente precisa tê-lo como exemplo, como modelo a ser seguido. Né? Muito difícil, mas um dia a gente vai chegar lá. A doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens. E a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e um objetivo a ser atingido pela humanidade. Então, trazer Jesus para o nosso lar é trazer o amor, trazer a compreensão e principalmente trazer a paz e harmonia, e com isso vai trazer o quê? A evolução para todos. Né? O Madre Teresa de Calcutá falava: se você quiser mudar o mundo, comece pela sua casa. Né? Tinha também um general americano que ele falava: se você quiser mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. É no lar que estão as primeiras experiências, e não adianta você querer sair mudando o mundo, sair mudando a sua cidade, sair criticando os outros, se lá dentro da sua casa está aquela bagunça, lá dentro do seu lar. Seu lar não é um lar verdadeiro, né? É diferente uma casa e um lar, né? Um lar é aquela casa habitada, aquela casa com amor, aquela casa com harmonia. É difícil, mas a gente chega lá um dia. Nós temos um livro aqui que chama A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E tem uma passagem aqui bem interessante que eu queria compartilhar com vocês, que fala sobre o exemplo de Cristo. Cristo ficou para sempre na terra como o tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Né? Todos nós sabemos que Jesus veio aqui, além dele dar o seu exemplo, ele sofreu muita coisa que não precisava, mas para nos mostrar como temos que passar pelas provações, como temos que passar por aquilo que a gente acha injusto hoje, sem saber de tudo aquilo que está por trás, né? Essa engrenagem que Deus criou não funciona, não dá problema e não funciona errado não. Se a gente ontem foi uma amiga espírita, a Karine, lá em casa, e a gente estava conversando algumas coisas, e aí ela citou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim: não existe bala perdida. Né? Contou até um exemplo de uma pessoa que saiu da favela, foi morar num lugar mais calmo, com o dia que foi visitar um amigo lá na favela, levou uma bala perdida. Mas não existe a bala perdida. Né? Tudo que acontece com a gente, se a gente não está entendendo hoje, mais para frente a gente vai entender. É como um pai que tira um videogame de uma criança, e a criança fica revoltada, mas lá na frente ele vai saber que ele precisava estudar. Se ele tivesse ficado só no videogame, ele não teria crescido. Né? Tudo na vida tem um porquê. Então, Jesus trouxe, né, um clarão sobre os mistérios de Deus, nos ensinou a lei do amor. Né? Também tem um negócio aqui bem interessante, a gente precisa dedicar das 7 noites da semana, escolher uma noite para fazer o Evangelho no lar. Né? Quem não souber o que é Evangelho no lar, essa nossa conversa de hoje não é para demonstrar como fazer. A gente vai ter uma conversa só sobre isso. Mas, resumindo, assim, a gente precisa se reunir, fazer uma oração para elevar os pensamentos, para a gente se equalizar, fazer uma leitura edificante, Jesus no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, e trocar ideias entre a família,
que é isso, com o exemplo, com a conversa, com o entendimento sobre uma passagem do Evangelho, sobre uma passagem da Bíblia, a gente vai entendendo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus, e vamos conseguindo colocar isso em prática nas nossas vidas, né? A gente precisa preparar a mesa, colocar uma água pura, pegar um livro, o Evangelho, fazer uma mensagem de fé que enlace a alma, a família e fazer uma oração, né? Jesus com certeza virá para nos visitar, com certeza Ele estará junto. E quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Se uma pessoa num apartamento faz o Evangelho, todo o edifício se ilumina, Jesus vai acabar estando com todos. Já pensou se em cada casa for feito o Evangelho, daqui a pouco toda a nossa cidade, todo o nosso planeta vai estar cheio de bênçãos, cheio de harmonia e cheio de energias boas para nos ajudar nessa nossa caminhada, para a gente entender o que é. Eu sempre questionei o que era a palavra verbo que tem na Bíblia, e hoje eu fui ver um negócio que me explicou, que é muito interessante. Fala assim, dessa forma entendemos que o seu amor foi o verbo da criação, do princípio das coisas revelados por João Evangelista. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. Jesus foi um espírito dos mais puros, que faz parte de uma comunidade de espíritos eleitos por Deus, e Jesus dirige todas as coletividades dos planetas habitados no sistema solar. Jesus é um espírito de uma classe muito, muito, muito alta, um espírito puro, um espírito muito elevado. E aí eu fui entender que o verbo era Jesus, porque aqui no princípio era o verbo, Jesus, e o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava lá em cima com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E se referindo mais uma vez ao Mestre, considerou: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Jesus veio aqui no planeta Terra, mostrou, já pensou a dificuldade, né? Dificuldade sim, o desprendimento, vamos dizer assim, de um espírito que não precisava vir aqui, né? Ele não precisava, não tem mais nenhuma prova, nenhuma expiação para passar, ele veio aqui por missão, mas provavelmente foi muito prazeroso para ele vir aqui e ensinar para a gente como crescer, como evoluir. Então cabe o quê? Cabe a gente a chamar Jesus, a chamar as boas vibrações, fazer o Evangelho no lar para quê? Para trazer Jesus para o nosso lar, né? Jesus, que foi o Espírito mais iluminado que já passou aqui pelo nosso planeta, a melhor mensagem que não foi perdida, né? Mas até hoje não é compreendida em sua totalidade. A gente está lutando, e o Espiritismo explica que as sucessivas reencarnações vão nos trazer esse conhecimento, as sucessivas provas e expiações que passamos, todas essas dificuldades que hoje não entendemos, mais para frente a gente vai entender que não existe bala perdida, que não existe nenhum erro nessa engrenagem que é o universo funcionando. Nenhuma folha, nenhum pelo, nenhum cabelo cai sem o consentimento de Deus e sem estar na ordem divina, né? É isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver uma pergunta, pode escrever, pode falar, quiser complementar alguma coisa, Miguel, Dona Salete, seu Ivo. Eu queria falar que nós, né, o Miguel já falou, nós estamos presenciais aqui no nosso lar. É legal estar em casa, mas também quem quiser vir aqui, é gostoso conhecer a casa. Quem não conhece a casa,
É pertinho do Super Mais da Avenida Curitiba. Chegou um pouquinho, numa rua antes do Super Mais da Avenida Curitiba, você vira para a esquerda, você já vai ver um muro pintado com os escritos ali da Casa Espírita Nosso Lar. Então eu agradeço a presença de todos e vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, aos Espíritos protetores que estão conosco, nossos anjos da guarda. Pedimos a Ti, Senhor, que continue nos iluminando, continue nos abençoando, nos proteja nesse resto de ano, nos ajude nesta nossa caminhada evolutiva, nos traga a paz que necessitamos. Sabemos que tudo que acontece nesse planeta, tudo que nós passamos, todas as coisas que nos acontecem são do Seu conhecimento, são das Tuas provas, das Tuas expiações para a nossa evolução. Pedimos forças a todos os bons espíritos que estão conosco para nos ajudarem nessa caminhada, que possamos suportar tudo isso, passar da melhor forma possível. Torcemos que estejamos na reta final dessa pandemia, que esse ano de 2022 que está quase chegando seja um ano abençoado, seja um ano de grandes lutas e grandes vitórias para todos nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Só lembrando que, de acordo com tudo que a gente conversou aqui hoje, a pandemia também não veio por acaso, né? A pandemia fez a gente ficar no lar, a gente conviver mais ainda com aquelas pessoas mais próximas, né? Mais a família da gente. Acertar as diferenças, muita gente convivendo bastante tempo junto e com certeza, por mais que a gente às vezes tenha alguma diferença, mas a gente aprende e a gente tem uma mulher que conviveu com o marido, né, a vida inteira. E aí ela desencarnou, quando chegou lá em cima, no planejamento encarnatório, falou, você vai encarnar de novo com aquele marido. Mas ela falou, mas eu suportei ele a vida inteira, eu preciso de novo. Falou, pois é, você suportou, agora você precisa ir e amar realmente. Né? Então a gente tem que aprender a se amar. Se a gente não aprender dessa vez, a gente vem de novo, não tem problema não. Mas era bom, né? Quanto antes melhor, né? Vamos se esforçar aí para amar o próximo. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.